aluno do quinto ano, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da nossa TV Araxá Educa, canal 12.2. Estamos aqui, eu com você, eu sou o professor GG e estou aqui para aprender português com você. Nossa aula de hoje, vamos continuar o trabalho com os verbos e nós vamos agora continuar falando de flexão do verbo. A flexão de número, a flexão de pessoa, a flexão de tempo e retomando o modo que nós já falamos na aula passada. Nós vimos que os pronomes são palavras que substituem os nomes com a noção de pessoa do discurso. Vimos que os pronomes podem ser de primeira, segunda ou terceira pessoa. Vimos também que os verbos são palavras que indicam processos. E nós falamos que o verbo flexiona em modo. Nós vimos que nós temos o modo indicativo, que é o modo que indica certeza, né? O modo que indica na cabeça do emissor que ele sabe do que está falando, que ele tem certeza. Nós vimos o modo subjuntivo, que é o modo que indica hipótese, possibilidade, dúvida, e vimos o modo imperativo, que é o modo da ordem, do pedido, da solicitação. Hoje nós vamos retomar um pouquinho a flexão dos verbos, lembrando da flexão de número e de pessoa. Então, olha lá, falamos já disso aqui. Nós temos a primeira, segunda e terceira pessoa. Eu contarei os segredos. Eu, verbo contar, relacionado a eu, a ela no caso. Ela utilizando o verbo relacionado a ela mesma. Portanto, quando ela faz isso, ela está utilizando a primeira pessoa. Tu ouvirás tudo. Ela dizendo para ele, que é o seu ouvinte, a pessoa com quem ela fala, que ele vai ouvir. O verbo, portanto, se relaciona com o ouvinte, com quem se fala. Logo, é um verbo que está conjugado na segunda pessoa. Enquanto elas brincam lá fora. Os dois estão falando delas, deles, das crianças. Logo, estamos diante de um verbo utilizado para falar, para se referir ao assunto, sobre quem, sobre o que se fala. Portanto, o verbo brincar está sendo usado na terceira pessoa. Retomando aqui, pronomes pessoais, primeira pessoa, eu e nós, segunda pessoa, tu e vós, terceira pessoa, ele, ela, eles e elas. Vamos pegar aqui o caso do verbo amar. Verbo amar, quando nós queremos utilizá-lo na primeira pessoa, nós vamos, por exemplo, usar a desinência de presente amo. Segunda pessoa do singular, amas. Terceira pessoa, ama. Primeira do plural, amamos. Segundo do plural, amais. Terceira do plural, amam. Gente, os verbos, eles são conjugados em número e pessoas. Singular, plural, primeira, segunda ou terceira. Nós vamos começar a perceber, e eu vou chamar a sua atenção para o fato, de que normalmente existe um paradigma, existe uma receitinha para conjugar os verbos. Quando eu conjugo o verbo amar, por exemplo, eu pego o AR, que indica o infinitivo do verbo amar, tiro e coloco as desinências para o presente. Amo, amas, ama, amamos, amai, amam. Se eu pegar um outro verbo que termine com AR e que seja um verbo regular, um verbo que segue essa receitinha, basta eu tirar o AR e acrescentar a mesma desinência, o mesmo finalzinho. Canto, primeira pessoa do singular. Cantas, segunda pessoa do singular. Canta, terceira do singular. Cantamos, primeira do plural. Cantais, segunda do plural. E cantam,
terceira do plural. Se eu pegar qualquer outro verbo regular que termina com AR, esta será a conjugação do presente do modo indicativo. Né? Pular. Pulo, pulas, pula, pulamos, pulais, pulam. E assim por diante. Flexão de tempo do verbo. O verbo se flexiona em tempo. Quando o verbo que eu utilizo, que o falante utiliza, se refere a um processo que ocorre no momento da fala ou da escrita, nós teremos o tempo presente. Toda vez que o verbo se refere a algo que ocorre no momento em que ele fala ou escreve, o processo é concomitante, é ao mesmo tempo da fala ou da escrita, nós estamos com o tempo presente. Quando eu uso o verbo para se referir a algo anterior ao momento da fala e da escrita, já ocorreu, já aconteceu, eu estou diante do pretérito, passado pretérito. E quando eu uso um verbo para me referir a algo que ainda vai ocorrer depois do momento da fala ou da escrita, eu tenho o uso do tempo futuro. Olha lá, gente, o exemplo que eu dei do verbo amar. Eu amo, amas, ama. Amamos, amais, amam. Amei. Amei é algo que aconteceu antes deste momento em que eu falo o verbo. Então ele está no pretérito. Amei, amaste, amou. Amamos, amastes, amaram. Lembrando que eu já disse para vocês, se eu pegar o verbo cantar e tirar o AR, eu cantei, cantaste, cantou. Cantamos, cantastes, cantaram. Futuro ainda está por vir, ainda vai ocorrer. Amarei, amarás, amará. Amaremos, amareis, amarão. Cantarei, cantarás, cantará. Cantaremos, cantareis, cantarão. Estes são os textos que eu já usei na aula passada. Agora nós vamos utilizá-los para falar de tempo, de flexão de tempo. Então, olha lá. Tá, ó. O interlocutor, a pessoa que produz, está dizendo que tá frio no momento em que o texto foi produzido. Portanto, este verbo que nós já conversamos, que está conjugado na terceira pessoa do singular, uma vez que equivale ao frio, né, ao tempo, equivale ao assunto, ele está conjugado no presente. Porque nós estamos diante do uso do verbo para indicar um processo que ocorre no momento da fala. Peguei. Percebam que agora o verbo pegar, que está na primeira pessoa do singular, porque é o eu falando de algo que eu fiz, então é a primeira pessoa e é uma pessoa só, portanto, singular. Ele está conjugado no pretérito, ele já pegou, já aconteceu no passado. Próximo texto também, nós já falamos do texto um pouquinho, né? Estamos diante aqui de uma charge. E aí, nesse caso, nós já falamos dos verbos. Em outro momento, falando do modo, tá? Conjugue é uma ordem. Conjugue quem? Tu. Segunda pessoa do singular. Tá bom? Conjugue, a ordem é para acontecer no momento da fala. Portanto, o verbo está no presente. O verbo no infinitivo não tem a noção de tempo, pessoa, modo. Tá? Posso. O João falando, eu posso, então é ele usando o verbo, se referindo a ele mesmo, primeira pessoa do singular, e ele diz que
não pode naquele momento que ele está falando. Logo, o verbo posso, o verbo poder, está conjugado no presente. Ensinou. Agora, o ensinou está na terceira pessoa do singular, porque se refere à mãe, que é o assunto, e ele está conjugado no pretérito, no passado. Já aconteceu o ensinamento da mãe. Mentir está no infinitivo. E aqui, mais uma vez, o poema da Cecília Meirelles, para nós observarmos o tempo em que os verbos estão conjugados. Tem, momento da fala, o processo ocorre no momento em que está escrito, no momento da escrita, logo eu estou diante de um verbo no presente. Ir está no infinitivo, não tem essa noção de tempo. Deslizam. Eles deslizam agora, no momento da fala, presente. Vão, né? Nós estamos aqui também no diante de um verbo que está conjugado para indicar um processo que ocorre no momento do agora, da fala, da escrita, portanto, presente. Quebrem. Mesmo que quebrem, que um dia quebrem, que no futuro quebrem. Então, nós estamos diante de um verbo no futuro. Se está no infinitivo, não tem essa noção, né? O verbo ele é neste momento, momento da fala, portanto, momento presente. Se no infinitivo, já falamos. Pudessem. Se eles pudessem, no passado, se tivesse tido a oportunidade de poder. Então, nós estamos diante de um verbo no passado, ser no infinitivo e são no presente. O verbo que indica o momento do agora, o momento da fala. Hoje, então, nós vimos que os verbos são palavras que indicam processos, que estes verbos podem ser flexionados, como nós já havíamos falado, em modo, mas também podem ser flexionados em pessoa, em número e em tempo. Pessoal, nós vamos continuar juntos, misturados e letrados. Fica por aqui conosco na TV Araxá Educa, canal 12.2. Tchauzinho, fui até